Fábio, obrigado pela palestra. Achei instigante. Acho que nós teremos aqui muitas questões aí. Espero conseguir colocá-las dentro do seu compromisso aí às 11h30. A primeira constatação que eu fico é assim, que 10 anos passam muito depressa, né, em termos de... parece que foi ontem que iniciou-se essa discussão sobre gestão do conhecimento as organizações têm implementado ações, mas mesmo assim a gente percebe uma certa dificuldade. Nós vamos abrir para questões da plateia. Eu vou só colocar uma questão inicial que me instigou, que é assim, nessas pesquisas, quando você fez as suas apresentações, explicou o intuito, qual que era o objetivo da pesquisa, você recomendou o perfil do respondente? Teve alguma colocação nesse sentido? Okay. Nós realmente recomendamos que os respondentes representassem as áreas de gestão de pessoas, tecnologia da informação, planejamento, gerenciamento de processos e projetos. No caso dos ministérios, alguém vinculado ao gabinete do ministro ou à área estratégia da organização, porque as perguntas do questionário, dos dois questionários, na verdade, elas abordam temas estratégicos, temas de gestão de pessoas, temas de tecnologia. Então, nós insistimos muito que fossem formados, essas equipes fossem formadas com esses representantes. A avaliação que nós fizemos é que nós fomos amplamente atendidos, porque, olhando o perfil dos respondentes, realmente eram profissionais de todas essas áreas. Então, houve um esforço das organizações no sentido de formar equipes com pessoas com esse perfil. Além disso, o que a gente percebeu é que há um grande interesse no tema e um grande conhecimento do tema nas organizações. Agora, o fato das pessoas conhecerem o tema não quer dizer que a gestão do conhecimento está sendo implementada. Existe uma grande distância entre conhecer o assunto, saber que é importante e colocar em prática, né? Isso nós percebemos claramente na nossa pesquisa. Fomos muito bem recebidos, em grande parte porque o IPEA é uma fundação pública, então, que é bem conceituada na administração pública federal, e fomos muito bem recebidos. Mas o interesse pelo tema é bastante presente e a gente percebeu que os profissionais que participaram do esforço de responder o questionário realmente tinham o perfil que nós queríamos. Então, nós ficamos bastante satisfeitos com o perfil dos respondentes. Ok. Tem uma pergunta aqui, professor, de um santista. Eu achei que... solidário. A questão aqui que se coloca é a seguinte, é do Pepe, parabenizando pelo trabalho, pela apresentação, e pergunta o seguinte, se os governos conseguirão articular e coordenar essa complexa e contraditória rede de interesses que marca o século XXI, sem promover um vigoroso choque de conhecimento, abandonando práticas concebidas para outra realidade. Exato. Realmente, o que a gente percebe é que a gente não pode ver a gestão do conhecimento desvinculado de outros aspectos da gestão pública, né? Na verdade, nós estamos... o modelo de gestão utilizado hoje ele tem 100 anos, né? Quer dizer, um modelo que serviu para a era industrial, mas não serve mais para essa economia do conhecimento que nós estamos vivendo. Então, o que a gente percebe é que o problema está no modelo de gestão, o problema está na maneira como as organizações públicas funcionam. Então, a estrutura, por exemplo, hierarquizada, muito rígida, muito verticalizada, uma série de coisas vão precisar mudar, né? Os especialistas apontam que
é preciso mudanças nas políticas e práticas de gestão de pessoas, por exemplo, né, para que, de fato, você consiga institucionalizar a gestão do conhecimento nas organizações. Você precisa de um sistema de reconhecimento e recompensa que valorize, por exemplo, o compartilhamento do conhecimento, o que ainda não existe. Então, existe uma série de mudanças que são fundamentais para que a institucionalização da gestão do conhecimento ocorra na administração pública. E o grande desafio é exatamente fazer essas mudanças estruturais. Por outro lado, eu acredito muito que o que vai fazer a diferença, e o que já está fazendo a diferença, é a pressão da sociedade. Ou seja, a pressão da sociedade por melhores serviços públicos irá pressionar, né, os administradores públicos, a classe política, a ter que rever determinadas práticas. Então, eu acredito mais na pressão da sociedade por melhores serviços, gerando mudanças no modelo de gestão das organizações, do que iniciativas partindo da própria classe política, dos próprios administradores, né? Essa é a maneira que eu vejo. É um grande desafio. Perfeito. Tem uma outra questão aqui da Solange Redondo, e ela comenta o seguinte: há um grande abismo entre a administração pública e a privada. Uma melhor profissionalização do Estado melhoraria essas disparidades? Sem dúvida. A gente fala em institucionalização da gestão do conhecimento e, sem dúvida, deve abordar também a questão da profissionalização, né? Eu costumo dizer o seguinte: as organizações públicas, elas não estão adequadamente equipadas para implementar, para institucionalizar a gestão do conhecimento. Nós precisamos formar os profissionais de gestão do conhecimento que irão institucionalizar a gestão do conhecimento. Nós não temos esses profissionais. Em 2012, o IPEA publicou um livro de minha autoria chamado Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública, como implementar a gestão do conhecimento para gerar resultados em benefício do cidadão. E eu tenho sido chamado a ajudar as organizações a implementar a gestão do conhecimento. Então, nós já colaboramos com o governo de Minas, mais especificamente com a Polícia Civil, Polícia Militar e a Secretaria de Planejamento de Minas, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Agência Nacional de Aviação Civil, enfim, várias organizações que têm adotado o modelo e o método que eu proponho no livro. E, em todas essas organizações, a grande questão é essa, quer dizer, eles não têm os profissionais com as competências necessárias para institucionalizar a gestão do conhecimento, ou seja, com um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes necessárias para fazer com que a gestão do conhecimento faça parte da maneira de trabalhar. Então, eles estão procurando formar esses colaboradores na medida em que implementam as iniciativas de gestão do conhecimento. No âmbito federal, nós temos apenas uma iniciativa, que é um curso de gestão do conhecimento que eu ministro na Escola Nacional de Administração Pública, mas que é muito pouco, né? Nós precisamos de promover uma série de eventos de capacitação para formar uma nova geração de profissionais, servidores públicos e profissionais em gestão do conhecimento que irão liderar essas mudanças nas organizações. E é lógico, quando eu falo em gestão do conhecimento e inovação, né? Nós precisamos inovar a maneira como nós prestamos os serviços públicos, né? Então, quando falamos em gestão do conhecimento, incluímos também aí a importância da inovação. Então, esses profissionais não existem nas organizações. Então, está ocorrendo, por exemplo, algo interessante. O INSS, por exemplo, me procurou pedindo para que eu ministrasse algumas oficinas, porque eles colocaram no planejamento estratégico, e isso está acontecendo muito, né? As organizações estão incluindo no planejamento estratégico um objetivo estratégico relacionado à gestão do conhecimento. Aí, como está no planejamento estratégico, bom, agora nós temos que colocar isso em prática, mas como é que a gente faz? Nós não sabemos fazer. Então, as organizações têm me procurado, dizendo: olha, eu queria a sua ajuda para implementar a gestão do conhecimento. Só que, normalmente, são as áreas de gestão de pessoas que fazem isso, que recebem essa incumbência de implementar a gestão do conhecimento. Essas áreas têm profissionais muito qualificados, mas que não têm uma formação específica na área de gestão do conhecimento. Então, a dificuldade que eu vejo é essa: é preciso profissionalizar realmente a gestão pública, formar esses profissionais que irão realmente liderar esse processo de mudança da cultura organizacional para institucionalizar a gestão do conhecimento. Isso não acontece da noite para o dia, né? A gente não forma esse profissional da noite para o dia,
nem num curso de curta duração. Por isso que eu acho que a iniciativa da Fundap, do governo de São Paulo, de investir na formação, é uma iniciativa extremamente relevante, que nós precisamos muito disso nos governos estaduais e no âmbito federal também. Legal. Eu não conheço a fundo a pesquisa, mas assim eu vejo que a questão clima organizacional tem um impacto assim relevante na vontade de compartilhar, na vontade, né, de praticar a gestão do conhecimento. Nessa sua pesquisa, você compara 2004 e 2014, não é isso? Algumas organizações tiveram uma espécie assim de regressão, outras avançaram. Você identificou alguma coisa voltada à questão de clima organizacional nessas organizações que tiveram um refluxo? A nossa pesquisa não foi voltada para captar a questão do clima organizacional, mas o que ficou claro para nós é o seguinte, é que a descontinuidade administrativa ela tem sido um grande problema, né? E uma coisa que a gente percebe, não dessa pesquisa, mas de outros trabalhos, outras pesquisas que foram realizadas, é que nós temos na administração pública federal, dos 3 poderes, profissionais altamente qualificados, que passam em concursos públicos muito difíceis, né? Então, chegam no serviço público com uma formação acadêmica bastante sólida, com uma experiência muito sólida, com uma expectativa muito sólida, mas que são subaproveitados, né? E isso gera uma frustração, né? Existe um estudo específico, que não foi feito no Brasil, mas foi feito nos Estados Unidos, que mostra que, nas empresas americanas, apenas 25% dos funcionários são comprometidos. Isso quer dizer que as pessoas vão para o trabalho porque elas precisam ganhar salário para pagar as contas, mas elas não são apaixonadas por aquilo que fazem, né? Nós não temos nenhuma pesquisa como essa na administração pública federal, mas o que a gente percebe é que, sem dúvida, há um descontentamento muito grande, porque são profissionais altamente qualificados que se sentem subutilizados, passam em concurso, às vezes, de nível médio, inicialmente pensando só no salário, e depois se dão conta com uma realidade de trabalhar numa atividade na qual ele não utiliza aquele conhecimento, aquelas habilidades que ele desenvolveu. Então, essa é uma questão importante. E gestão do conhecimento, no meu entendimento, passa o gestor, o gerente, né, o gestor público tem um papel muito importante na gestão do conhecimento, que é identificar os conhecimentos e habilidades daquelas pessoas que trabalham para ele, para procurar utilizar esses conhecimentos e habilidades da melhor maneira possível. Porque, quando as pessoas trabalham naquilo que elas gostam de fazer e trabalham naquilo que elas têm as competências para fazer, é evidente que o comprometimento aumenta e, com certeza, o desempenho individual e organizacional também, né? Então, eu tenho um aspecto da gestão do conhecimento aí que eu acho que precisa ser valorizado, que é como nós, como gestores, gerenciamos o conhecimento da equipe de profissionais que trabalhamos conosco. E eu costumo citar um exemplo que, para mim, é muito sintomático. Eu tenho trabalhando comigo hoje uma profissional que é uma das pessoas que mais entendem de repositórios institucionais hoje na administração pública federal. Eu consegui trazê-la para o IPEA e ela nos ajudou a implementar o repositório IPEA de gestão do conhecimento. E essa profissional ela estava num ministério lá em Brasília, numa área de TI, subutilizada, insatisfeita, pensando em sair da administração pública, né? Quando eu vi aquela profissional, eu vi aquele diamante, né, subutilizado, eu logo fiz o esforço de trazê-la para trabalhar comigo no IPEA. E hoje, com certeza, os olhos dela brilham, por quê? Porque ela faz aquilo que ela gosta de fazer, ela faz aquilo que ela faz bem, ela nos ajudou a implementar o repositório, nós estamos assessorando outros órgãos a implementar repositórios do conhecimento, e era uma profissional que estava prestes a sair da administração pública porque estava sendo subutilizado. Então, esse conhecimento valioso, precioso, que não tem sido utilizado, né, é fundamental que ele passe a ser utilizado. E isso também é gestão do conhecimento, né? Então, essa percepção, essa sensibilidade
de conhecer as pessoas que estão trabalhando conosco. Será que nós estamos utilizando esse potencial das pessoas ou não, né? Isso, sem dúvida, tem um impacto direto aí nos resultados, né, no desempenho individual e organizacional. Ok. Pessoal, está aberto para vocês perguntarem também, né? Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Hoffman, ele pediu para me identificar. Hoffman, eu sou diretor técnico aqui na Fundap, estou diretor técnico aqui na Fundap. Eu achei realmente muito interessante, apesar que seja engenheiro, me considero um administrador, né? E esse tema é um tema, como você bem diz, eu não teria essa lembrança, mas já de 20 anos que nós estamos preocupados com isso, numa sociedade em que cada vez mais os produtos e serviços, particularmente os públicos, né, agregam conhecimento mais do que produto. Quer dizer, estamos numa transição a ponto da gente falar que vivemos na economia do conhecimento. Então, eu achei muito interessante que eu ouço e leio pessoas, mas não assim pessoas que estão ligadas a uma pesquisa, que são, de um lado, acadêmicos, né, com tudo que tem de positivo, mas não tem o negativo de estar só no acadêmico, no estudo, na leitura, ter uma prática. Eu acho que isso é uma mina de ouro que eu gostaria de explorar um pouco essa sua experiência. Porque muitas coisas, você diz que a dificuldade é falta de priorizar, né? Certo, mas não teria alguma outra dificuldade? Nós temos muitos temas, como, por exemplo, a questão da transparência, por exemplo, um tema muito importante no Brasil, reforma política. Todo mundo tem um monte de ideias, estudamos, certo, escrevemos e etc. Por que não implementa? Porque tem algo por trás, né? Você está entrando aqui no Estado de São Paulo, na administração pública, para fazer uma pesquisa aqui, não é isso? Muito bem, ótimo, interessantíssimo. Mas nós temos que verificar o que está impedindo isso. Eu gostaria que você um pouco aprofundasse. Você falou que nos indicadores, será que falta de ter claro resultados? Por que é que a coisa emperra? Porque eu acho que o conhecimento, sobre a gestão do conhecimento, ele está um tanto difundido, né? Mas por que essa coisa não avança? Desculpe a pergunta. Perfeito. Muito concreta. Uma excelente pergunta. No processo de formulação de políticas públicas e de programas, a gente sabe que existem vários atores que atuam, né? Então, todo governo ele define quais são as políticas prioritárias e quais são os programas. As políticas relacionadas à gestão pública, elas têm dificuldade com o patrocinador, tá? Então, por exemplo, programas de transferência de renda, políticas voltadas para a transferência de renda, tem um público-alvo muito concreto, né? Tem dentro do governo tanto políticos como profissionais interessados em priorizar o tema. É um tipo de programa e política que traz um capital eleitoral bastante significativo. Então, as políticas de transferência de renda e os programas de transferência de renda têm recebido um destaque na agenda governamental por causa do seu impacto, né? As políticas e programas de gestão pública, que têm como objetivo introduzir na máquina pública métodos gerenciais, elas já não têm o mesmo patrocínio, vamos dizer assim, dentro das organizações, e também não é percebido como tendo o mesmo impacto que, por exemplo, outras políticas e programas como essa que eu citei de transferência de renda. Tem um outro aspecto, que é o seguinte: existe uma tensão entre as prioridades de governo e as prioridades de Estado. Então, por exemplo, quando nós falamos em gestão do conhecimento, nós estamos falando em um método integrado de criar, compartilhar, aplicar conhecimento para melhorar o desempenho organizacional, mas cujo resultado vai acontecer a médio e longo prazo, né? Para lidar com problemas como, por exemplo, perda do conhecimento, né?
na agenda de governo, há uma tendência em priorizar temas que são mais voltados para o curtíssimo prazo. Tá? Se a gente pudesse usar uma analogia num time de futebol, alguns clubes, por exemplo, podem pensar o seguinte: não, nós vamos formar uma equipe vencedora para daqui 6 anos. Tá? Então, vamos começar a investir agora e tal. Por outro lado, não é a tendência. A tendência dos clubes é tentar ações de curtíssimo prazo para que o time seja campeão naquele ano. Né? E, com isso, determinadas ações que são importantes para que o clube tenha um time vencedor daqui 5, 6 anos não são colocadas em prática. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a última discussão séria que aconteceu no âmbito federal em relação a uma política de gestão pública, ocorreu com o plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Né? Então, assim, esse tema não tem sido discutido, debatido no âmbito federal, não tem recebido o destaque que deveria, exatamente porque as iniciativas de curto prazo na agenda do governo acabam recebendo uma valorização maior. Só que, ao não valorizar políticas e programas de gestão pública, as organizações acabam, os governos acabam dando um tiro no próprio pé. Né? Porque, por exemplo, no âmbito federal, a grande maioria das organizações não estão fazendo absolutamente nada para prevenir a perda de conhecimento devido à aposentadoria. Né? Com raríssimas exceções, eu cito aqui o caso, por exemplo, da Petrobras, que tem um programa de mentoring com o objetivo de transferir o conhecimento de profissionais que estão em final de carreira para aqueles que vão permanecer por mais tempo. Mas são raríssimas exceções, como essa da Petrobras. A grande maioria das organizações não tem nenhuma estratégia definida, não tem nenhum programa, e o que está acontecendo é que as pessoas estão se aposentando, estão levando embora o conhecimento. No próprio IPEA, onde eu trabalho, eu já estou vendo o impacto negativo da perda do conhecimento. Tá? Só que as organizações estão muito envolvidas no apagar de incêndio, nas ações de curtíssimo prazo, em fazer as coisas que elas têm que fazer mesmo, faz parte da sua missão, mas estão esquecendo que tipo de organização nós queremos ter daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então, a falta de priorização dessas iniciativas de médio e longo prazo, essa visão muito míope, essa visão muito voltada para o curto prazo, acaba comprometendo a priorização da gestão do conhecimento na esfera, na administração pública federal. Por isso que o que nós percebemos é isso, quer dizer, enquanto não houver, isso não entrar de fato na agenda do governo como uma estratégia, né, para hoje, não só para daqui a alguns anos, nós vamos avançar muito pouco nisso, e isso vai ter um impacto direto na qualidade do serviço, porque se você não consegue utilizar o melhor conhecimento disponível para prestar um serviço, é evidente que esse conhecimento não vai, esse serviço não vai ser de qualidade. Eu costumo citar um exemplo, que é o exemplo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que alguns anos atrás eles ganharam um prêmio de inovação, e eles fizeram uma coisa extremamente simples. Eles levantaram a seguinte pergunta: será que nós estamos utilizando o melhor conhecimento disponível para tratar 15 enfermidades? E eles descobriram que não estavam. Então, a partir daí, eles traçaram um programa de transferência do conhecimento de hospitais de referência internacional para os profissionais de saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre sobre como tratar aquelas enfermidades. Graças a esse programa de transferência de renda, eles conseguiram, então, disseminar entre os profissionais de saúde novas terapias, novas maneiras de tratar aquelas enfermidades, e o resultado foi que aumentou a expectativa de vida, aumentou a qualidade de vida de pacientes, aumentou o índice de cura. Tá? O Hospital de Clínicas de Porto Alegre podia passar mais 10 anos atendendo os pacientes com o conhecimento que eles tinham. Mas eles ousaram utilizar o melhor conhecimento. Eles ousaram pensar em mobilizar conhecimento para melhorar o desempenho organizacional. A maioria dos hospitais estão preocupados em atender os pacientes que aparecem ali na porta para ser atendidos. Elas não estão preocupadas em fazer essa pergunta: será que nós estamos utilizando o melhor conhecimento? E isso vale para qualquer organização pública, né? Questões voltadas para a gestão do conhecimento acabam não merecendo o destaque que deveriam, né? E questões mais emergenciais, mais no curto prazo, acabam sendo priorizadas, né? Mas, a médio e longo prazo, o que a gente vê é que isso tem um impacto na qualidade do serviço, né? Quando nós vamos para um hospital público,
quando um ente querido nosso vai ser tratado no hospital, nós queremos que ele seja tratado com o melhor conhecimento disponível, né? Mas, se não houver gestão do conhecimento no hospital, provavelmente isso não vai acontecer. Okay. Laura. Eu gostaria de perguntar ao Fábio o que, na opinião dele, seria a especificidade da gestão do conhecimento no setor público. Muito bem. Eu creio que a gestão do conhecimento na administração pública ela é um desafio importante. Gerenciar o conhecimento na administração pública, como eu disse, está muito ligado à excelência do serviço. Quer dizer, para que a gente tenha um serviço público de qualidade, nós precisamos gerenciar o conhecimento no sentido de mobilizar o melhor conhecimento disponível e usar esse conhecimento. Quando nós não usamos o melhor conhecimento, nós não prestamos o melhor serviço. Nós só prestamos o melhor serviço como nós utilizamos o melhor conhecimento. Então, na administração pública, gestão do conhecimento passou a ser algo mandatório, porque se nós queremos assegurar a qualidade dos serviços prestados à população, nós precisamos o tempo todo estar fazendo essa pergunta. Nós estamos utilizando o melhor conhecimento disponível? Que, se nós não estivermos utilizando o melhor conhecimento disponível, tem uma questão ética aí. A questão ética é o seguinte: bom, por que nós não estamos utilizando? Os recursos são tirados da sociedade por meio de impostos para custear órgãos e entidades da administração pública para que esses órgãos prestem serviço, e nós não estamos utilizando o melhor conhecimento disponível. Uma outra questão, nós não estamos utilizando o melhor conhecimento disponível para aumentar a eficiência, ou seja, para melhorar a maneira como nós utilizamos os recursos. Então, é importante ter transparência? É importante ter transparência. Sem dúvida, as ações do governo devem ser transparentes. Mas nós devemos também gerenciar o conhecimento para melhorar a maneira como nós utilizamos esses recursos escassos que são retirados da sociedade para a prestação de serviço. Então, gestão do conhecimento é fundamental para a qualidade do serviço, é fundamental para a eficiência, é fundamental para a efetividade também. Então, por exemplo, é inadmissível que uma prefeitura municipal implemente um programa para combater a desnutrição infantil com excelentes resultados, e um município que fica a 30 quilômetros dali implemente o mesmo programa, mas que não tem o resultado porque não aproveitou as lições aprendidas da outra prefeitura. Então, eu costumo dizer que compartilhar informações e conhecimentos sobre o que está dando certo na administração pública é fundamental para assegurar a efetividade dos programas e das políticas. E nós temos muitas experiências bem-sucedidas nos governos municipais, estaduais e federal, que simplesmente não são compartilhados. E, por não serem compartilhados, não são utilizados, e, por não serem utilizados, não têm a efetividade que deveriam ter. Então, se o governo de Minas já tem um programa bem-sucedido numa determinada área, por que nós vamos reinventar a roda aqui em São Paulo, né? E não aprender com essa experiência? Então, a gestão do conhecimento como método gerencial voltado para mobilizar o conhecimento e utilizar esse conhecimento acaba tendo um papel decisivo, tanto na eficácia, na qualidade do serviço, na eficiência, na maneira como o serviço é executado, como na efetividade da ação. E, no entanto, as organizações continuam atuando, muitas vezes, de forma isolada, sem interagir, sem aprender com outras organizações. Em 2005, eu ajudei a implementar uma comunidade de prática virtual no Ministério da Educação, na Subsecretaria de Assuntos Administrativos do MEC. E essa comunidade de prática virtual era um ambiente virtual onde, pela primeira vez, funcionários das áreas de administração e planejamento de 55 universidades começaram a compartilhar informações e conhecimento sobre como eles faziam, como eles executavam seus processos, como faziam licitações e assim por diante. Então, olha que interessante, 55 universidades vinculadas ao MEC, sujeitas à mesma legislação, executando os mesmos processos de trabalho, que não compartilhavam informações e conhecimento e passaram a fazer isso graças a uma prática de gestão do conhecimento conhecida como comunidade de prática virtual.
Essas comunidades de prática virtual, então, começaram a ter um papel que é extremamente relevante e que permitiu, por exemplo, que a Universidade Federal Fluminense compartilhasse uma prática de gestão de veículos, que estava dando certo lá, e que foi utilizada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, a Universidade Federal Fluminense adotou um método simples para fazer a gestão da frota de veículos, e, por meio desse projeto, eles conseguiram detectar, por exemplo, que um veículo que estava parado há 2 anos, mensalmente era abastecido, né? Eles conseguiram, então, coibir esse tipo de abuso, aumentaram a eficiência da gestão da frota de veículos, e não somente isso, essa experiência bem-sucedida foi replicada em um outro estado brasileiro, uma outra universidade. Então, o compartilhamento sobre as melhores práticas de gestão entre as organizações públicas é algo que ocorre ainda de uma maneira muito tímida e poderia ocorrer de uma maneira muito mais ampla. Então, gestão do conhecimento tem como método, pode ajudar as organizações a aumentar a eficiência, aumentar a qualidade, a efetividade, a inovar a maneira como nós prestamos serviço, né? Quer dizer, nós sabemos que, muitas vezes, o problema da qualidade de serviço é a maneira como nós prestamos serviço. Então, pensar novas maneiras de prestar o serviço também é um resultado a ser alcançado pela gestão do conhecimento. E eu acredito que, para lidar com esses desafios que nós temos, como, por exemplo, a questão da perda do conhecimento devido à aposentadoria, que é um problema crônico das nossas organizações, e também a questão da rotatividade. No governo federal, nós temos um problema sério com a mão de obra terceirizada, né? Que é uma mão de obra que entra e sai com uma rapidez muito grande das organizações públicas, e também há muita perda de conhecimento em relação a isso. Então, eu me estendi bastante, mas eu diria que todas essas iniciativas de gestão do conhecimento têm um impacto, podem ter um impacto muito forte no sentido de melhorar a eficiência, a qualidade e efetividade das organizações públicas, promover a inovação, né, e ajudar as organizações a lidar com esses problemas crônicos que vieram para ficar, porque o envelhecimento da população é uma tendência, né, e que vão ajudar as organizações a lidar com isso. Ignorar a gestão do conhecimento significa ignorar práticas, ferramentas que podem ser extremamente úteis para aumentar a eficácia, eficiência e efetividade da administração pública, né? E, no entanto, se não houver uma política ou um programa voltado para isso, a tendência é exatamente isso que deve prevalecer, né? A gente também aprende com outros governos, por exemplo, o governo do Canadá tem iniciativas voltadas na área de gestão do conhecimento, que mostra como que, em alguns países, como Reino Unido, Canadá, Alemanha, Áustria, governos da Ásia, também do Sudoeste Asiático, eles já perceberam a importância da gestão do conhecimento para a qualidade de serviços públicos e já estão investindo nisso, né? O governo canadense, por exemplo, hoje toda a organização pública, tanto no âmbito federal quanto no âmbito das províncias, devem implementar um plano de sucessão. Ou seja, as pessoas, quando estão para se aposentar, naturalmente as organizações já têm um programa para transferência do conhecimento entre as gerações. Ou seja, isso lá já está institucionalizado, né? Enquanto que no Brasil nós estamos ainda muito longe disso, né? Nós, como eu falei, temos iniciativas isoladas nesse aspecto. Okay. Tem mais uma pergunta? José Guimar, eu trabalho no Legislativo, e nós tivemos, há uns anos atrás, uma ideia de implementar uma área de gestão do conhecimento, mas a gente teve uma grande resistência, mesmo interna, né? E eu queria que você partilhasse um pouco dessa experiência, se você tem alguma relacionada ao Legislativo, porque são questões um pouco diferentes do Executivo, mas que a gente entende que assim, tanto a discussão de leis, mas também a própria fiscalização pelo Poder Executivo, do Poder Executivo, né, são elementos que poderiam melhorar bastante com gestão do conhecimento, né? Mas eu pesquisei bastante, mas eu não encontrei muito material prático sobre isso, né? Eu queria que você partilhasse um pouquinho da sua experiência, tá bom? Ok. Eu vou falar um pouco da Câmara dos Deputados, que é onde eu tenho uma experiência mais
concreta. Por volta de 2004, 2005, eu ajudei uma equipe da Câmara dos Deputados, que era uma equipe do Departamento de Recursos Humanos encarregado de implementar algumas iniciativas de gestão do conhecimento. E, na ocasião, foi feito um diagnóstico do grau de maturidade em IGC, foram definidas algumas iniciativas, muitas delas voltadas para a gestão da informação, aspectos tecnológicos, por exemplo, voltados para compartilhamento de informações e conhecimento, ambientes físicos e virtuais entre os profissionais da Câmara dos Deputados, algumas iniciativas voltadas, por exemplo, a governo eletrônico, a permitir que o cidadão pudesse participar de discussões sobre projetos de lei em tramitação na Casa. Então, havia uma série de iniciativas sendo implementadas, e a Câmara dos Deputados foi uma das organizações onde a gente percebeu o problema da descontinuidade administrativa, porque, como há uma rotatividade muito grande na direção da Casa, essas iniciativas foram interrompidas. Então, houve, na verdade, no caso da Câmara, um retrocesso. Quer dizer, por volta de 2004, 2005, a Câmara dos Deputados está num estágio bem mais avançado do que está hoje, em função da descontinuidade de algumas iniciativas que estavam em andamento. No caso da Câmara e também do Senado, que eu conheço um pouco, você tem claramente aí um choque entre um quadro de profissionais altamente qualificados, tá? E uma casa que é dirigido por políticos que têm outras prioridades, né? Então, no caso do Senado, um relato que eu ouvi recentemente de um aluno meu da Universidade Católica de Brasília, que é do Senado Federal, é que projetos de fortalecimento institucional têm sido negligenciados, tá? E projetos mais voltados para atender interesses pessoais têm sido priorizados. Então, aí, mais uma vez, a profissionalização da gestão é fundamental também no Legislativo, né? Se os órgãos do Legislativo forem utilizados para atender somente interesses pessoais, né, de quem está à frente da Casa e não interesses da instituição, a gente vai continuar tendo esse tipo de distorção, né? Então, a tendência, no caso do Senado, é que as iniciativas de gestão do conhecimento não têm recebido a devida priorização em função de outros interesses que predominam na instituição. Isso é bastante preocupante, porque esses profissionais, como eu falei, são profissionais altamente qualificados que estão extremamente decepcionados, porque eles querem fazer um bom trabalho e sentem que não têm o espaço, porque interesses políticos outros acabam prejudicando isso, né? Mas isso acontece lá em Brasília, gente. Fábio, eu fiquei com uma curiosidade a respeito da pesquisa, que é a seguinte: você levantou quais foram as práticas de gestão e identificou se estava institucionalizada a gestão do conhecimento no órgão, né? Houve alguma situação do tipo, essas práticas estão internalizadas gerencialmente nessas organizações, porém, gestão do conhecimento não estava institucionalizada? Eu queria que você comentasse essa relação entre práticas e institucionalização. Isso. Hoje eu apresentei aqui só os resultados da parte 3 do questionário, que é a externalização e formalização, mas teve uma parte 2, onde a gente apresentou 41 práticas de gestão do conhecimento, e nós dividimos essas 41 práticas em 3 conjuntos. Um primeiro conjunto são práticas de gestão de pessoas voltadas à transferência, compartilhamento e disseminação do conhecimento. Por exemplo, mentoring, coaching, narrativas. Um outro conjunto de práticas são práticas voltadas a processos de organização, estruturação do conhecimento, voltadas para geração, retenção e até mesmo disseminação desse conhecimento. Por exemplo, melhores práticas, lições aprendidas, são exemplos disso. E um terceiro conjunto de práticas são ferramentas de TI que servem de suporte para a gestão do conhecimento. Por exemplo, gestão eletrônica de documentos, portais, repositórios, assim por diante. E, para cada prática, a gente apresentava uma definição.
Porque pode ser que a organização tenha aquela prática, mas com outro nome. Então, a organização, ao responder o questionário, a equipe lia a definição e aí ela teria que dizer o estágio de implantação, planejada, em implantação, implantada com resultados. Então, ela estabeleceria o grau de implantação e o alcance dentro da organização, se era uma iniciativa isolada ou se já estava mais disseminado. O que nos preocupou muito é que, para a grande maioria das organizações, são um índice muito pequeno de práticas implementadas com resultados, né? Então, assim, as organizações tiveram dificuldade em dizer, olha, nós temos essas práticas aqui e elas foram implementadas, estão ajudando a aumentar a eficiência, a eficácia, a efetividade, ou estão tendo resultados qualitativos, por exemplo, aumentando o compartilhamento de conhecimento, etc. Então, na grande maioria das organizações, o índice de práticas implantadas com resultados ainda é muito reduzido, muito pequeno, né? E o que, de uma certa forma, acompanha o grau de externalização e formalização. Que, como são iniciativas isoladas, quando você implementa uma iniciativa isolada, que não teve o apoio da alta administração, não há aquela cobrança por resultados, necessariamente, né? Já naquelas organizações que têm um grau de formalização e explicitação, as iniciativas são mais cobradas. Quer dizer, quais são os resultados que estão sendo alcançados, né? Perfeito. Devido ao adiantado da hora, eu acho que você tem um compromisso agora. Eu só queria registrar aqui, chegaram uma série de perguntas aqui, que eu vou tomar a liberdade de encaminhar a você, né? Eu só vou citá-los nominalmente: o Paulo Celso Mendonça, a Solange Redondo, a Márcia, Ana Regina, Luciana Lelo, da USP, Djamir Oioli, Álvaro Gregório, Márcia. Só queria comentar com esses colegas que essas questões serão encaminhadas e depois a gente remete a vocês. Ok? Fábio, muito obrigado pela sua palestra, pela sua apresentação. Uma pena que a gente não possa debater por mais algum tempo, mas essas questões estou encaminhando. Se você puder fazer a gentileza, nós encaminhamos aos colegas. Ok? Muito obrigado, hein?